Esse é o áudio do microfone 1 via XLR conectado à minha interface MX630 e com o filtro Crisp ligado. Não esqueça de curtir esse vídeo e deixar seu comentário sobre qual desses microfones é o melhor. Agora, o filtro Crisp está desligado. Os dois microfones têm um excelente custo-benefício e entregam uma qualidade superior a microfones bem mais caros. É isso. Esse foi o áudio do microfone 1. Esse é o áudio do microfone 2 via XLR conectado à minha interface MX630 e com o filtro Crisp ligado. Não esqueça de curtir esse vídeo e deixar seu comentário sobre qual desses microfones é o melhor. Agora, o filtro Crisp está desligado. Os dois microfones têm um excelente custo-benefício e entregam uma qualidade superior a microfones bem mais caros. É isso. Esse foi o áudio do microfone 2. Esse é o áudio do microfone 1 via USB com o supressor de ruídos ligado. No meu canal no Telegram, você tem diversas vantagens. Junte-se a nós hoje mesmo. O link está na descrição e no comentário fixado. Esse é o áudio do microfone 1 via USB sem o supressor de ruídos. No meu canal no Telegram, você tem diversas vantagens. Junte-se a nós hoje mesmo. O link está na descrição e no comentário fixado. Esse é o áudio do microfone 2 via USB com supressor de ruídos ligado. No meu canal no Telegram, você tem diversas vantagens. Junte-se a nós hoje mesmo. O link está na descrição e no comentário fixado. Esse é o áudio do microfone 2 via USB sem o supressor de ruídos. No meu canal no Telegram, você tem diversas vantagens. Junte-se a nós hoje mesmo. O link está na descrição e no comentário fixado. E aí, qual desses, na sua opinião, é o microfone RS7? E qual desses é o microfone misterioso? Esse aqui é o microfone 1. É o MK8 que na AliExpress é vendido pela Samlen. É um microfone que, assim, é um dos meus favoritos. Eu nunca vou deixar de recomendar esse microfone sem dúvida nenhuma. É um dos melhores microfones dinâmicos vendidos hoje na AliExpress, superando muitos outros microfones de marcas conhecidas como a Fifine, Meone e por aí vai, que custam 2, 3, 4 vezes mais. Esse microfone aqui é muito bom. Você ouviu o áudio dele aí, agora eu estou usando o Crisp, então o supressor de ruído Crisp. Ele é um microfone dinâmico, ele tem, vamos falar um pouquinho dele aqui rapidamente, depois a gente vai falar do outro. A haste dele aqui de metal, boa construção, aqui dá um aperto muito bom, muito diferente, por exemplo, do AM8, que outro dia eu fui apertar, dá um aperto porque ele ainda fica um pouquinho balançando, e ele começou a dar umas estaladas, porque tem um corpo de plástico, então não tem uma pegada muito boa. Então, mas esse aqui não tem problema nenhum para você dar aperto tranquilo. Ele só tem um botão de ganho aqui em cima, talvez se ele tivesse um botão de volume do Windows, por exemplo, do áudio, ficaria um pouco melhor, mas ele só tem um botão de ganho aqui do microfone. E aqui você tem um botão de mute, ele é USB-C e XLR, como eu falei, boa espuma, boa construção, e tem um detalhe que, assim, na verdade, um detalhe que eu acho dois detalhes que eu acho extremamente importante e que eu percebi nesse microfone aqui. No Windows, o Windows reconhece ele com o nome dele. O Windows aparece lá, MK8, então microfone USB MK8. Isso, na minha opinião, passa um pouco mais de credibilidade e qualidade. Uma outra questão também é que ele vai até 192 kHz com 24 bits, 192 kHz em 2 canais. Isso não acontece com um outro microfone que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, que é o microfone 2, o RE7, que infelizmente, assim, não faz tanta diferença, assim, mas ele vai até 96 kHz, 24 bits também, e somente um canal. Então, assim, é um ponto interessante nesse microfone aqui, que vale a pena dar uma destacada, tá? Quando a gente fala assim de, sei lá, o sample rate, tantos hertz para não sei quantos, isso aí na prática que a gente tem que ouvir. Então você está ouvindo o áudio desse microfone aqui, o MK8 via USB com supressor de ruído ligado, e a gente vai agora para o outro microfone, que aí é o microfone 2, e você já sabe que é o RE7, beleza? Vamos para ele. Esse agora é o áudio do microfone 2, que é o RE7. O microfone misterioso é o nosso queridinho lá, MK8.
MK8. É um microfone também com corpo de metal, haste aqui de metal, eles são bem parecidos. Aqui ambos dão muito bom aperto, então você consegue apertar aqui tranquilamente. A única diferença é que aqui os botões são de metal e aqui é um plástico rígido. Mas aqui você tem uma pegada melhor, porque o relevo é maior, e aqui não, você não tem isso, escorrega um pouco. Mas assim, é só porque eu tenho que te explicar as diferenças e tal, mas na prática não faz, assim, diferença nenhuma. Ah, porque um é de metal, vou comprar esse porque tem aperto de metal, não sei o que. Na prática não faz diferença nenhuma, porque esse aqui é de boa qualidade também. Então não tem, é só porque eu tenho que te falar mesmo. Ambos são USB-C e XLR, tá legal? Ambos têm espuma relativamente boa. Assim, você não pode também esperar uma espuma excelente, mas ambos têm espuma boa, muito melhor do que vários microfones da Fifine ou da Meono, por exemplo, sem dúvida nenhuma. Então a espuma é boa e você tem uma qualidade sonora muito boa, na minha opinião. Ambos funcionam muito bem no celular, com monitoramento. Então o monitoramento funciona nos dois microfones quando você liga no celular, tanto no MK8, você vai conectar o seu MK8 lá no celular, vai funcionar o monitoramento, você vai conectar esse aqui no celular, vai funcionar o monitoramento. O único diferencial aqui, na minha opinião, é que você pode, por exemplo, iniciar ou parar a gravação num celular Android simplesmente apertando o botão aqui de mais ou menos. Então essa é uma vantagem aí que talvez seja boa para você, não sei. Mas ambos têm entregam resultados muito bons, na minha opinião. Você está ouvindo aí o áudio dele. E um outro grande diferencial também, não vou falar diferencial, uma coisa que eu achava que, por exemplo, ele tem um botão aqui de mais e menos, ele tem um botão de mute também, e que, diga-se de passagem, é muito barulhento, é um botão de baixa qualidade, tá? Então tem esse ponto negativo aí, e quando você aperta faz um barulho do caramba, mas eu achava que aqui, quando você apertava o botão de mais ou menos, era o ganho do microfone, mas na verdade não é o volume do fone de ouvido, tá? Eu vou falar um pouquinho mais nesse microfone aqui, porque ele que é o foco, o centro das atenções aqui, e o microfone misterioso, eu já falei nele, então é só um pouquinho, e a gente vai falar um pouquinho nesse aqui, tá legal? E aqui atrás ele tem um botão, um potenciômetro, que é aquele radinho de pilha antigo, sabe, que você roda com o dedinho assim. E eu não gosto muito porque depois de um tempo eles sempre dão problema. Então, assim, é algo que me deixa com o pé atrás. Eu não gosto. Mas, e aqui é o ganho do microfone. Então, esse botãozinho que você rola aqui para um lado e para o outro, é o ganho do microfone. Então, assim, ele tem um botão de ganho e ele tem o botão de volume de fone de ouvido, volume do áudio do Windows, e o MK8 você sabe que só tem ganho do microfone e mute. Na verdade, para mim, assim, não faz tanta diferença. Eu prefiro que tenha os dois, mas na prática, assim, eu acabo não usando muito, entendeu? Eu acabo não usando muito, que às vezes eu uso pela interface, então eu mexo tudo lá na interface, ou então como eu tenho que, às vezes, mutar ou fazer alguma coisa, eu faço tudo no Windows mesmo, porque aí é mais prático pro meu uso do dia a dia, tá legal? Mas aí se eu tiver que vir aqui, normalmente o único botão que eu uso é o mute mesmo, tá? Por exemplo, aperto aqui o mute, e aperta o mute ali, mas o botão de mutar aqui no MK8 é bem melhor, em termos de ruído, tá? E em termos de qualidade também, tá? Mas é só para você saber também, não é nada que vá... Esse microfone aqui, ele tem um aspecto de um pouco mais, assim, mais barato, tá? Mas foi mais barato para fazer. Mas isso não quer dizer que você olhe para ele e pareça isso. Você vê que ele tá aqui você tá olhando para ele agora aí e tá bastante qualidade. É um corpo todo de metal aqui, tudo de metal, tudo certinho, tudo bonitinho. Tem uma robustez e o áudio dele é muito bom. Mas é só porque eu tenho que comparar os dois. Então o MK8 ele parece ter, assim, feito com mais carinho, vamos dizer assim. Mas não é nada que... assim, mas eu vou comprar um MK8. Não é nada que, entendeu? É só porque eu tenho que te falar mesmo. Mas eu gosto muito do áudio dele. E assim, uma questão de usar um ou outro é só, às vezes, como eu me sinto. Eu não uso, por exemplo, hoje eu vou começar a usar o MK8 porque o MK8 é melhor. Assim, eu uso porque, sei lá, um dia eu falo, hoje eu vou fazer um vídeo com um RE7. Hoje eu vou fazer um vídeo com MK8. É só uma questão de preferência, porque na verdade, quando o resultado final que eles entregam é muito pouca diferença assim, entre um e outro, principalmente quando eu dou um ganho lá em pós-produção.
O resultado final, principalmente para as pessoas que estão ouvindo, assim, normalmente elas não ouvem com um fone gigantesco igual o meu aqui, então não faz diferença alguma, tá bom? Mas eu gosto muito de ambos. Eu gosto do monitoramento, eu gosto mais dele. Eu acho que o monitoramento dele é um pouco mais fiel, sei lá, eu acho mais agradável, mas e mais fácil de ajustar também. O MK8 tem um monitoramento também, é claro, muito bom, mas só porque se eu tivesse que escolher, esse aqui é um pouquinho melhor na parte de monitoramento. É, Na questão de ganho, esse aqui ele é mais alto do que o MK8, mas isso não quer dizer que isso tenha assim mais qualidade, porque por exemplo, o SM7B, que é um dos microfones aí mais conhecidos e um dos mais caros também, ele tem assim, é muito baixo. Ele é um microfone bem quieto. Então ele é um microfone que tem muita qualidade, mas ele é bem baixo. Então você precisa de um pré-amplificador e tal para pegar mais desse microfone. Eu acho a mesma coisa assim no MK8. Ele tem uma qualidade muito boa e aí você precisa dar um ganho um pouquinho maior lá na interface, se for, por exemplo, XLR. E isso faz com que, por exemplo, entre menos ruído quando eu estou gravando. Então, se eu estiver gravando sem filtro, por exemplo, esse aqui entra menos ruído do que o RS7. Aí o RS7 eu tenho que baixar bem o ganho dele e aí ele fica bem um pouco mais... Mas mesmo assim ele entra mais ruído, ele parece ser mais sensível do que o MK8. O MK8 ele tem esse aspecto um pouco mais profissional nesse sentido. Tá? Nesse sentido, questão de ganho. Então, por exemplo, você ter um ganho maior nesse aqui não significa que esse aqui é de baixa qualidade. Na verdade, eu acho que é o contrário, na minha opinião. Tá? Então, você pode dar mais ganho nele lá e você tem entrando aqui menos ruído. Mas agora, assim, isso se você estiver usando sem filtro. Então, isso vai fazer uma diferença maior, por exemplo, quando você estiver usando via celular. Agora, quando eu estou usando o filtro aqui, Crisp. Então, usando o filtro Crisp não faz diferença nenhuma na prática. Tá? Não faz diferença nenhuma na prática. Mas esse aqui, ele tem essa questão de ter uma rejeição de ruído maior. Tá legal? Então ele entra menos ruído nesse microfone aqui e no RS7 entra mais porque ele é um pouco mais sensível. Basicamente é isso. Um diferencial aqui maior que eu achei foi lá por exemplo, no Windows ele é reconhecido como USB microfone dinâmico. Então, e o MK8 é reconhecido como USB MK8. Então aparece o nome dele lá mesmo. E aqui ele chega a 96 kHz em 24 bits em um canal, e o MK8 ele vai até 192 kHz com 24 bits também, mas em dois canais. Então você vê que só por aí ele já tem componentes internos um pouco melhor, tá? Por isso que esse aqui é um pouco mais barato do que o MK8, mas você vai encontrar aí esses microfones na faixa entre 200 e 300 reais, tá legal? Mas o MK8 é um pouco mais caro do que ele até o momento. Eu não sei se quando você vai estar vendo esse vídeo se mudou, não sei. Mas o MK8 tá sempre em promoção também, tá? Eles estão sempre assim na faixa dos $50, entre 30 e poucos dólares, $50, assim, tá? Então, vale muito a pena qualquer um desses dois microfones, mas eu espero ter te passado todas as informações sobre eles. Eu não preciso aqui ficar bajulando ninguém. Todo mundo sabe que eu gosto da Samlen por causa do MK8. Eu gosto muito do MK8. Eu vou testar mais outros microfones da Samlen, mas eu já perdi aqui várias oportunidades de poder de receber outros equipamentos, porque eu falei a verdade sobre alguns microfones e as empresas assim, não gostaram muito, então eles nem falam muito comigo. Mas o que importa aqui para mim é trazer sempre a verdade para você. Então, vou ser sempre honesto nas minhas reviews, nas minhas opiniões. Então eu vou fazer uma review sobre esse braço articulado aqui da Samlen, uma história rápida. A Samlen falou, deixa uma opinião lá sobre esse braço articulado e tal, pô, sei que eu paguei sobre esse braço articulado, não me deram, eu paguei. E aí eu falei, pô, só, não tem como eu deixar uma opinião positiva sobre esse braço articulado lá. E aí eles falaram, pô, tá legal, então não deixa opinião nenhuma. Eu falei, tá, beleza, então não vou deixar opinião nenhuma. Mas eu vou fazer um vídeo agora que eu vou comparar braços articulados e eu vou falar tudo que eu penso sobre esse braço articulado aqui, o que não vale a pena nele. E então, assim,
Na verdade, eu não recomendo comprar. Mas, assim, tem alguns pontos positivos, mas tem mais negativos do que positivos. Aí você depois vai decidir, mas eu não recomendo comprar. Então, assim, é a Semlen, e eu falei para eles, e eles continuam, e agora eles me mandaram um outro microfone para testar. Então, assim, é questão de profissionalismo mesmo. Então, eu fui honesto com eles, e eles aceitaram, falaram, tá, beleza. Então, é isso aí que você pensa, beleza. E aí eles me mandaram agora um outro para poder testar, porque eles sabem que eu vou ser honesto. Se eu não gostar, eu vou falar para você, ó, não gostei, vou falar para eles também, não gostei. Entendeu? Como eu já falei para eles várias outras coisas, como eu falei para outras lojas, e eles não gostaram muito. Mas eu só tô falando assim para você ir ouvindo o áudio desse microfone. E aí eu vou finalizar. Eu falei tudo que eu gostaria, tudo que eu anotei ou tudo que eu lembrei aqui sobre esses dois microfones. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários. Não esqueça que se você quiser adquirir o RE7, é uma boa aquisição, tá no meu top 5 de microfones. Se você quiser adquirir o RE7, o link tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. E a mesma coisa se você quiser adquirir o MK8, recomendo muito. O link também tá aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Comprando nesse link, você ajuda aí o canal a adquirir novos equipamentos e te ajuda também a tomar uma melhor decisão, evitando que você gaste dinheiro à toa. Beleza? É isso, a gente se vê no próximo vídeo comparando aí um microfone com outro microfone misterioso. Tá legal? A gente se vê aí. Um abraço. Fui.